Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 21 de dezembro de 2024, nosso sabadão. Bom, tropa, sábado amanhã, jogo pra caramba e jogo bom, hein? Jogo bom. Falei com vocês no vídeo de ontem. É um momento, final de semana agora, é um momento de garantir a ceia do Natal. É o momento. Então vamos embora. Espero que não seja... Pô, não é possível que vai acontecer igual o final de semana passado, né? Que todos os grandes favoritos perderam. Mas vamos embora. Seguinte, só fazendo um convite para você, se você ainda não está no meu grupo gratuito do Telegram, vou deixar o link aqui, tá legal? Final de semana é sempre dor bilhete, bingo e vambora. Vamos começar logo. 9h30 da manhã, campeonato inglês. Eu tenho Aston Villa enfrentando o Manchester City. O Manchester City aí que dos últimos 11 jogos só ganhou um. Vem de uma virada assim... eu não sei nem qual palavra usar, né? O mais broxante possível. Tu tá ganhando do seu principal rival de cidade ali. Ganhando do Manchester United até os 88 minutos. Até os 43 do segundo tempo. E tu toma 2 gols dentro de casa. Nossa, é brabo, tá ligado? É sinistro. Então vem num momento muito ruim, né? O Guardiola já falando que ele é ruim, não sei o quê. E enfrenta um bom time do Aston Villa, muito bem na Champions, tá? O time do Aston Villa, que também tá aqui, ó, tá na 7ª posição. Eu vou falar, se o Aston Villa ganhar o Manchester City, o Aston Villa passa o City, ó. O Aston Villa tá com 25 e o City tá com 27. Eita, papai! Mas vamos embora, eu não venho aqui para falar do mercado de resultados. Em outras épocas, falaria que qualquer odd de 2 pro City na Inglaterra tem que entrar, mas não é o caso. Também não vou entrar contra o Manchester City, tá? Porque qualquer momento os caras vão voltar, mano. Qualquer jogo os caras, vão dar disparada aí. O que eu gosto para esse jogo? Gols. Tá, gols, porque eu tenho 2 grandes times, principalmente 2 grandes ataques. Nesse cenário aí, tu é um cara mais tranquilo? Quer botar no bilhete? 1,5. Pagando em torno de 1,20, faz uma triplinha ali, completa seu bilhete, para saírem 2 gols nesse jogo, eu vejo muito possível. O Aston Villa aí lutando para entrar no G4, né, na vaga da Champions, e o Manchester City lutando para voltar a ser o Manchester City. Só que para mim, o que pega aqui, principalmente para quem é um pouquinho mais ousado, esse ambas marcam é muito legal, pagando em torno aí de 1,60. É muito difícil você não ver o Aston Villa marcando gol em casa e é muito difícil você não ver o Manchester City fazendo um gol, independente do jogo que jogar. Tá? O Manchester City tem sofrido bastante gols. Olha essa estatística aqui, tropa. Dos últimos 10 jogos, em 9, o Manchester City sofreu 2 ou mais gols. Tá? O único jogo que ele não sofreu 2 ou mais gols foi o jogo que ele ganhou de 3-0 do Nottingham Forest. Então, assim... É um time que tem sofrido bastante defensivamente. É muito possível a gente ver o Aston Villa marcando gols, né? Assim como também é muito, muito tranquilo também a gente imaginar um cenário do Manchester City fazendo um gol no campeonato inglês. Então esse cenário aqui, para mim, é o melhor. Não vou me envolver no mercado de resultados. Também te aconselharia a fazer o mesmo. Meio-dia, continuando aqui no campeonato inglês, eu tenho o jogo do West Ham contra o Brighton. Gosto desse jogo também para gols. Eu também gosto desse cenário de ambas as equipes marcam. Pagando em torno de 1,44, né? Tá pagando menos, mas porque já é um jogo bem focadão aqui em gols. O West Ham teve mais de 1,5 gols nos últimos 5 jogos. Ambas marcam nos últimos 4 jogos. Mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10. O Brighton vem... Olha só. Olha isso aqui, o Brighton vem fazendo gol em todos os últimos 10 jogos. Só que o Brighton vem sofrendo gols também nos últimos 9. Então, se a gente pegar um cenário aqui, ele teve ambas marcam nos últimos 9 jogos. Por isso, eu gosto desse ambas marcam. Quem é mais tranquilo, no bilhete, um e-mail, assim como o Manchester City, legal, porque se tu junta o jogo do Manchester City, o jogo do West Ham, por exemplo, e mais um jogo de 1,5 pagando 1,20, vai dar aí 1,60, 1,70 tranquilo. Tá? Então, nesse caso aí de meter uma triplinha de 1,5 também é legal. E é um jogo que me agrada bastante aqui o mercado de gols. Tá? O Brighton em 16 jogos fez 26 gols, sofreu 25. É uma média bem legal. Se a gente somar aqui, dá uma média de quase 4 gols por partida. Tá? Dá uma média acima de 3,5 gols por partida. E o West Ham em 16 jogos fez 21 gols, sofreu 29. Também está com uma média bem legal aí de 3,5 gols por partida. Então, é um cenário para mim, para a gente ver gols, tá bom? 1,5
no bilhete, ambas marcam, eu gosto bastante, principalmente por conta aí das equipes sofrendo defensivamente bastante, mas para quem não gosta do ambas marcam, 2,5 chega. 2,5 com ambas marcam para o super ousado vai dar 1,70. E é legal, hein? Eu mandei até no grupo VIP no jogo de quarta-feira do PSG com o Mônaco. Mandei o ambas e 2,5 pagou 1,75. Juntei os dois ali no Criar Aposta, ficou legal. E pagou no primeiro tempo? Não, pagou no início do segundo tempo. Pode ser um bom cenário aqui. Um outro jogo também que pode ser legal é o jogo do Ipswich contra o Newcastle. Tá? O Ipswich aqui é um time que acabou de subir, está na zona do rebaixamento, ganhou apenas 2 dos 16 jogos que fez 16 gols, sofreu 28, uma média bem legal aqui de gols. E o Newcastle em 16 jogos fez 23 gols, sofreu 21. Time aí que o Newcastle, cara, ele é fogo. Ele é aquele time que um jogo difícil ele ganha, um jogo fácil ele entrega. Mas eu gosto do cenário de um time como o Ipswich querendo sair da zona do rebaixamento, jogando dentro de casa, então um time que se expõe. Num cenário do Newcastle, que é um time com investimento muito grande, né? Para quem não sabe, o dono do Newcastle é o cara que tem mais dinheiro de todos os donos de time de futebol. O problema é que o fair play financeiro da Inglaterra ele funciona e funciona muito, né? Então ele não pode gastar tudo que ele quer. Ele tem a questão de ter que gastar o que arrecada. E o Newcastle é um time que ainda arrecada bastante, não participa de grandes competições. Então, assim, complicado. Mas também é mais um jogo que a gente tem um cenário de gols, tá? Esse finalzinho aqui da Inglaterra tá tendo um cenário bem legal. Se a gente pegar aqui, ó, o Ipswich vem sofrendo gol nos últimos 10. E o Newcastle marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Então, os últimos 4 jogos aí, Isaac funcionando. O Isaac é o artilheiro do Newcastle. O Ipswich teve mais de 1,5 nos últimos 8. Ambas marcam aqui em 7 dos últimos 10. O Newcastle teve mais de 2,5 gols nos últimos 4, mais de 1,5 nos últimos 7. Para mim, um cenário bem legal para a gente ver gols. Esse 1,5 também é legal. Aquela triplinha que eu falei de 1,5 ali para completar o bilhete. Esse 1,5 chega forte, tá? Chega forte. Mas é um jogo que pode dar uma ousada no 2,5. Eu não entraria no ambas marcam. Eu prefiro 2,5 nesse jogo do que um ambas marcam. Tá? Mas é um jogo que, particularmente, se eu tivesse precisando de um jogo aqui, fora, para botar 1,5, eu colocaria esse aqui. Tô precisando de um joguinho, fora os outros que eu vou falar. Tá? Esse joguinho aqui pode ser legal. Meio-dia, vamos para a Escócia, jogo do brabo Rangers, que recebe o Dundee dentro de casa, Dundee que subiu recentemente, mas não dá, tropa, é jogo pro Rangers vencer. Eu sei que tá pagando pouco, mas é porque a diferença é muito grande. Eu sei que o Rangers também não faz das suas melhores campanhas, né? Normalmente fica ali disputando cabeça com cabeça, o Celtic no final, que o Celtic tem dado uma disparada, mas o Rangers está na terceira posição, precisa ganhar para pelo menos ficar em segundo, pelo menos chegar num ponto ali de disputar uma competição legal. Temporada que vem, competição internacional. Acho que o Celtic ele não vai pegar mais, porque está muito longe mesmo, deixou o Celtic abrir 11 pontos. Para quem não sabe, a Escócia é formada por 2 times basicamente, né? O Celtic e o Rangers, que lutam por título, o restante ali é outra prateleira. Então pega um Dundee aqui, 7º colocado, dentro de casa, um jogo legal pro Rangers ganhar, assumir a segunda posição novamente. Eu tô fechado com o Rangers, tá? Porém, eu sei que tá pagando pouco. O que é interessante, o Rangers dentro de casa, dificilmente ele não cumpre uma linha de gol no primeiro tempo. Então se você colocar num criar aposta, eu gosto. Gol do Rangers para vencer e gol no primeiro tempo. Pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Já vai te dar uma odd aí em torno de 1,40. Para fazer uma duplinha já fica legal, tá bom? Ou aquele tipo de jogo que você pode deixar no seu aplicativo. Então, de repente, o Rangers começa perdendo, toma um gol logo muito cedo ali, 10 minutos. Uma virada já fica interessante buscar. É muito difícil não virar esse jogo em casa. Um outro cenário também, de repente, o jogo ali tá empatado, 1-1, aí entra o segundo tempo com uma odd mais valorizada. Pode ser interessante também buscar a vitória. Mas é muito difícil o Rangers não vencer esse jogo. Então é um jogo bom para ficar de olho. 2h da tarde eu tenho um jogo bem parecido com esse jogo do Rangers, que é o jogo do Olympiacos contra o Lamia. Só que tem uma particularidade aqui. A gente está falando do líder do campeonato, né? O Rangers não ia lutar ali pela segunda posição, e ele enfrenta o Lanterna. Tá? O Lamia é o Lanterna, em 15 jogos ganhou apenas 1, e o Olympiacos aqui é líder com 1 ponto na frente do AEK Atenas. E o que acontece? O Olympiacos nesse último jogo aí trollou todo mundo, né? Ele tomou gol no último lance do jogo.
o juiz deu 4 minutos de acréscimo, ele tomou gol nos 49 do segundo tempo, tomou um empate e acabou atrapalhando o Olympiacos, né? Acabou deixando os adversários se aproximarem mais. Então é um jogo que dentro de casa o Olympiacos precisa voltar a vencer. E nada melhor do que enfrentar o Lanterna. Então é um jogo para buscar basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu conseguiria dar uma ousada maior. Ao invés de entrar no Olympiacos para vencer com gol no primeiro tempo, eu entraria para o Olympiacos ganhar o primeiro tempo. Que aí já vai estar pagando em torno de 1,50 aqui, tranquilo. Então Olympiacos para vencer o primeiro tempo, eu gosto. Tá bom? Ou então aquele jogo, assim como o Rangers, para buscar uma oportunidade. De repente começa perdendo, dá para buscar a virada. Ou então ali no segundo tempo, vamos supor, o jogo está empatado, né? Dá para buscar aí um golzinho, uma vitória do Olympiacos com uma cotação mais valorizada. É um jogo, basicamente, ou você dá uma arriscada aqui no primeiro tempo, ou você busca uma oportunidade. 2h30 da tarde, campeonato alemão. Tem o jogo aqui do Bayer Leverkusen contra o Freiburg. É um jogo que não é tão fácil quanto parece, mas o Leverkusen deve vencer. Tá jogando dentro de casa, luta aí pela liderança contra o Bayern de Munique. O Leverkusen que vem numa sequência bem legal, né? São 7 vitórias consecutivas. Parece que finalmente deu aquela engrenada. Pega o Freiburg que tá ali lutando por um G4, um G5, mas eu tô fechado com o Leverkusen. Por ser um campeonato alemão, por ser o Leverkusen, também dá para entrar em gols. Inclusive, esse nosso vídeo de hoje, né? Os jogos de amanhã, para mim, estão bem legais para gols. Estão mais legais para gols do que para resultado, né? Resultado mais quando o time é bem mais favorito. Mas o Leverkusen acredito que vença. E acredito também no cenário da gente ver pelo menos 2 gols. Tá? O Leverkusen que fez gol em todos os últimos 8 jogos. O Freiburg teve mais de 1,5 gol nos últimos 5. Ambas marcam nos últimos 4. Quem quiser em gols também, tá bem servido. E é isso. Vamos para a Inglaterra, vamos voltar. Que vai ser o primeiro jogo da Inglaterra que eu vou falar do mercado de resultados, que é 2h30 da tarde, Arsenal visitando o Crystal Palace. Elas se enfrentaram no meio da semana pela Copa da Liga Inglesa, quarta de final, e aí tem um detalhe interessante. O Crystal Palace botou o time inteiro titular, tá? Botou o Eze, o Mateta ali, os principais atacantes, e o Arsenal foi com o time praticamente reserva. O ataque que hoje é o Havertz, o Martinelli e o Saka. Jogou o Jesus, que inclusive cravou 3 no lugar do Havertz. Jogou o Trossard no lugar do Martinelli. Eu não lembro quem jogou no lugar do Saka, mas o Saka não jogou, tá? Então, o Arsenal ali, além de tudo, tá com os jogadores descansados. Com os reservas, ganhou do Crystal Palace. Será que vai ganhar de novo? Eu espero que sim, eu acredito que sim. Tá? Ainda mais que tá com o time mais descansado ainda do que o seu oponente. Gosto dessa vitória do Arsenal, essa vitória simples, me pega. Tá? Me pega essa vitória simples. E detalhe, foi um jogo legal. Se eu não me engano, foi 3-2. Esse jogo 3-2. Tendência também de um cenário de gols. O Crystal Palace vem cravando gol nos últimos 6 jogos. O Arsenal mais de 1,5 gol em 8. O Arsenal tá 9 jogos invicto. 1,5 a 1,25. Vou falar. Posso dar o papo reto aqui? Aqui para mim, a vitória do Arsenal. Se você quiser ser mais conservador, eu entraria no empate anula, porque para mim o Arsenal não perde, consegue aí, segue essa sequência de invencibilidade e no máximo aqui empata, tá? Então você tá com o Arsenal resguardado pelo empate, nesse momento que o Arsenal tá vivendo, para mim é melhor. Então, vitória do Arsenal em 60, ou então um empate anula do Arsenal aí pagando entre 1,25 e 1,30, me pega mais nesse jogo o resultado. 5h da tarde, jogaço aqui pela Espanha, Barcelona contra Atlético de Madrid, e vou falar para vocês. Esse jogo o Barcelona deve ganhar. Sabe por quê? Porque o Barcelona tá entregando para os times lá de baixo da zona do rebaixamento, e os jogos difíceis ele tem ganho com facilidade. Mas não vai ser fácil não. Vamos lá, Barcelona Atlético de Madrid. Apesar de brincar aqui com o Barcelona, que tá sacaneando todo mundo nesses jogos fáceis, para mim é jogo para gols, tá? Não vou me envolver nesse mercado de resultados nesse momento que o Barcelona tá vivendo. Eu gosto desse cenário de 1,5, pagando em torno de 1,20, mas é inevitável falar para vocês que para mim o melhor mercado desse jogo é o ambas as equipes marcam. Tu tem um ataque muito bom do Barcelona, que já não fez gol no último jogo, tá jogando dentro de casa, e pega um excelente time do Atlético de Madrid, tá? Que venceu todos os últimos 10 jogos. Venceu todos os últimos 10 jogos. Desses 10 jogos, em 8, ele marcou 2 ou mais gols. Tá? Então o ataque está funcionando muito ali com Griezmann, Julián Álvares e companhia. E é isso, e é a marcha. Tá? É marcha em gols aqui. Acredito que o Barcelona tem totais condições de fazer um gol no Atlético de Madrid, principalmente jogando em casa.
E acredito também que nessa fase que o Atlético de Madrid está vivendo, também não é difícil fazer gol nessa defesa do Barcelona. Tá? Então as duas equipes que hoje... Olha que loucura, cara. O Atlético de Madrid hoje, ele é o melhor time em aproveitamento. O Barcelona tem 38, o Atlético tem 38, mas tem um jogo a menos. O Real também tem um jogo a menos, está com 37. Então, assim, em aproveitamento, por estarem com um jogo a menos, Atlético de Madrid e Real Madrid, teoricamente, estariam na frente do Barça, né? Olha aí, hein? E o Atlético de Madrid é a melhor defesa da competição. Em 17 jogos, sofreu apenas 11 gols e fez 31. Bom jogo para ambas as equipes marcarem. Para a gente fechar aqui, último joguinho do nosso dia, vamos para o Campeonato Português. Porto enfrentando o Moreirense, né, jogo fora de casa. Mesmo assim eu tô fechado com o Porto, tá? Mesmo sendo fora de casa, Porto aí lutando pela liderança com o Benfica e o Sporting. O Moreirense é um time que não vem no bom momento, vem sofrendo gol nos últimos 7 jogos. Se a gente pegar aqui a classificação, o Moreirense está na 7ª posição, é uma campanha bem meio de tabela, ganhou 6, empatou 2, perdeu 6. Jogo Porto ganhar, porém, é um tipo de jogo que eu entraria no bilhete só, tá? Eu entraria no Porto empate anula. Aquele joguinho para completar um bilhete, né, para fazer sua duplinha, pagando em torno de 1,22. Eu gosto desse cenário, não vejo o Porto perdendo esse jogo, no máximo empatando, ainda mais enfrentando um time aí que vem sofrendo gol com frequência. Eu tô fechadão aqui com o Porto para não perder. Porto para ganhar, valorizando de repente no ao vivo eu entro, né, 1,70, 1,80, vejo que o Porto tá bem no jogo, aí pode valer a pena, né, porque é um time... Porto, Benfica e Sport são times acima, mesmo o Sport não vivendo aí um bom momento desde que saiu o seu técnico, se encontrando, na verdade. E é isso, marcha, Porto empate anula. Já? Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, que seja aí um sabadão muito bom pra gente, né? É o momento do Natal, é o momento da ceia, então esperamos aí um final de semana sem zebras, principalmente amanhã com bastante gol pra gente e... marcha, nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de gol e meio, entre Barcelona e Atlético de Madrid. Segundo jogo, Rangers pra vencer o Dundee. E pra fechar, mais de gol e meio, entre o West Ham e Brighton. Essa é a nossa triplinha de total de 1,62 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.